mostrar. E assim, eu tenho um monte de canal de outras coisas. Ok, pessoal? Hoje dá para fazer muito vídeo legal com as ferramentas que estão aí. A gente É tem que o tem que Runaway, a entender gente a tem o Clint, a gente plataforma tem e ver se o vale a Moshi, a gente pena ou tem não, né? o Luma Labs e assim por diante. Mas o grande Para mim foi problema não é legal, nem eu fazer aprendi, o prompt, eu porque a gente tem o ChatGPT que eu pode te aprendi como ajudar. Mas funciona o a grande problema plataforma, é a como é que pode consistência se para você ganhar, fazer o como filme. é que E eu vou mostrar para ganha, vocês. Eu estou fazendo certo? uma história. Olha só, eu criei todas as referências, os 30 Então, episódios, meu os objetivo aí personagens, é ajudar cenários, os vocês, mistérios, os segredos, as origens e assim por diante. tá? E documentei tudo isso. Então a gente usa o ChatGPT para fazer toda essa referência de consistência. E aí nós temos um grande problema. Pessoal aí Quando do você vai numa YouTube, ferramenta, ela é restrita a pouca informação. e Então, se tu usar, por exemplo, que nem eu estou usando o então Click, a semana que dificuldade que eu vem, tenho é manter consistência. Por quê? das Quando a 8 gente vai horas em criar, diante, mas pelas 7 usando em texto diante eu para já vídeo, começo a o tamanho é só crescer, 2.500 caracteres. trocar ideia Qual a com minha o solução? pessoal, Eu criei um assistente. Né? tá bom? Eu vim aqui, ó, eu tenho um assistente chamado NLK. Lembra como é Deixa eu fácil mostrar. de fazer as Eu coisas. criei aqui o NLK, que é um assistente. Eu tenho muita coisa Então, o que dá acontece? pra fazer Eu tenho fácil, como ó. iniciar o Eu chat agora desse passei a assistente mesma e coisa eu aqui, mandei para eu ele quero um todo aquele documento com todas as referências. arroba, eu vou usar Se eu chegar e perguntar para ele agora, me liste os episódios. Que ele, olha só, ele buscou lá na referência todos os episódios que eu citei para ele. E aí eu posso pegar e mandar cada um dos episódios ele criar cenas. Isso permite que eu tenha consistência, porque ele tem toda a informação. E assim, eu faço cenas, por exemplo, eu tenho um episódio de 12 cenas de 5 segundos cada uma. Então ele faz a descrição de cada uma. Depois eu posso fazer a parte vocal também, né, do áudio, da música. E ele gera para mim cada cena e eu simplesmente integro isso. Ou eu posso colocar todo o conteúdo e ele gerar na inteligência artificial. Beleza? Mais dicas eu tenho lá na comunidade. Nós estamos criando uma área de produção de cinema, de curtas, de tudo isso. E a gente amador se tornando cada vez mais profissional, não é? Hoje dá para fazer muito vídeo legal com as ferramentas que estão aí. A gente tem o Runaway, a gente tem o Clint, a gente tem o Moshi, a gente tem o Luma Labs e assim por diante. Mas o grande problema não é nem fazer o prompt, porque a gente tem o ChatGPT que pode te ajudar. Mas o grande problema é a consistência para você fazer o filme. E eu vou mostrar para vocês. Eu estou fazendo uma história. Olha só, eu criei todas as referências, os 30 episódios, os personagens, cenários, os mistérios, os segredos, as origens e assim por diante. E documentei tudo isso. Então a gente usa o ChatGPT para fazer toda essa referência de consistência. E aí nós temos um grande problema. Quando você vai numa ferramenta, ela é restrita a pouca informação. Então, se tu usar, por exemplo, que nem eu estou usando o Click, a dificuldade que eu tenho é manter consistência. Por quê? Quando a gente vai criar, usando texto para vídeo, o tamanho é só 2.500 caracteres. Qual a minha solução? Eu criei um assistente. Né? Eu vim aqui, ó, eu tenho um assistente chamado NLK. Deixa eu mostrar. Eu criei aqui o NLK, que é um assistente. Então, o que acontece? Eu tenho como iniciar o chat desse assistente e eu mandei para ele todo aquele documento com todas as referências. Se eu chegar e perguntar para ele agora, me liste os episódios. E manda lá olha só, ele buscou lá na referência todos os episódios que eu citei para ele. E aí eu posso pegar e mandar cada um dos episódios ele criar cenas. Isso permite que eu tenha consistência, porque ele tem toda a informação. E assim, eu faço cenas, por exemplo, eu tenho um episódio de 12 cenas de 5 segundos cada uma. Então ele faz a descrição de cada uma. Depois eu posso fazer a parte vocal também, né, do áudio, da música. E ele gera para mim cada cena e eu simplesmente integro isso. Ou eu posso colocar todo o conteúdo e ele gerar na inteligência artificial. Beleza? Mais dicas eu tenho lá na comunidade. Nós estamos criando uma área de produção de cinema, de curtas, de tudo isso. E a gente amador se tornando cada vez mais profissional, não é? Hoje dá para fazer muito vídeo legal com as ferramentas que estão aí. A gente tem o Runaway, a gente tem o Clint, a gente tem o Moshi, a gente tem o Luma Labs e assim por diante. Mas o grande problema não é nem fazer o prompt, porque a gente tem o ChatGPT que pode te ajudar. Mas o grande problema é a consistência para você fazer o filme. E eu vou mostrar para vocês. Eu estou fazendo uma história. Olha só, eu criei todas as referências, os 30 episódios, os personagens, cenários, os mistérios, os segredos, as origens e assim por diante. E documentei tudo isso. Então a gente usa o ChatGPT para fazer toda essa referência de consistência. E aí nós temos um grande problema. Quando você vai numa ferramenta, ela é restrita a pouca informação. Então, se tu usar, por exemplo, que nem eu estou usando o Click, a dificuldade que eu tenho é manter consistência. Por quê? Quando a gente vai criar, usando texto para vídeo, o tamanho é só 2.500 caracteres. Qual a minha solução? Eu criei um assistente. Né? Eu vim aqui, ó, eu tenho um assistente chamado NLK. Obrigado. Voltando aqui. Única coisa que eu não gostei é que aqui, ó, o chat
do estúdio, ele fica escondido sempre. Eu tenho que estudar, vamos ver se essa semana eu consigo descobrir uma coisa para ele ficar sobreposto, que nem aqui no caso. Ou eu vou botar uma segunda tela, daí vai ficar bom para mim. Fica na segunda tela, eu consigo ver o tempo todo. E outra coisa que aqui tem um recurso de painéis, que eu posso ter múltiplas saídas. E aqui ele roda, mas ele para no meio do caminho, que eu poderia colocar no Instagram, no Face, etc. e tudo. Então eu fiz tentativas essa semana, mas deu erro. Então o foco meu foi voltar, deixar só no YouTube e aqui no TikTok. Beleza, pessoal? Valeu?